Abramos nossas Bíblias no Salmo 85. Salmo 85. Continuaremos de onde paramos semana passada, a partir do verso 4. Antes vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Deus em oração, mais uma vez. Deus eterno, santo, todo-poderoso, aquele cujos caminhos são retos, são justos, em quem não há injustiça, em quem não há sombras, mas existe apenas a luz, Pai das luzes, Deus glorioso a quem nós servimos e amamos. Agora pedimos ao Senhor, venha falar ao nosso coração. Venha, Senhor Deus, trazer a nossa alma a Tua palavra que nos revigora, nos transforma e nos fortalece. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Semana passada nós falamos sobre os versículos 1 a 3 deste salmo. E a mensagem, o título da nossa mensagem neste salmo é Começar de novo. Recomeçar, começar de novo. E nós vimos que, especialmente no versículo 3, ou melhor, versículo 2, a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa a nossa iniquidade. Iniquidade aí significa toda a culpa que carregamos pelo nosso pecado. Todos os pecados que nós cometemos, a culpa desses pecados é a nossa iniquidade. E Deus perdoou. Além disso, Deus encobre as nossas transgressões, ou seja, Ele sepulta, encobrir aqui significa sepultar. E nós não temos mais o direito de desenterrar esses defuntos do nosso pecado que foram sepultados por Deus. Por isso mesmo, nós vimos que para começar de novo, nós precisamos reconhecer a misericórdia de Deus em nossa vida, a misericórdia dele nos perdoando, revelando tamanho perdão, tamanha misericórdia por nós, perdoando-nos e capacitando-nos a continuar a caminhada com ele. No segundo ponto desse sermão, versículos 4 a 7, nós destacamos que, começando de novo, você também precisa clamar por renovação espiritual. Não só reconhecer a misericórdia de Deus, mas agora também clamar por renovação espiritual. Versículo 4 a 7 diz assim: Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A oração que nós encontramos nos versículos 1 a 3, ela foi proferida por um indivíduo, o salmista, o liturgo. Agora, dos versículos 4 a 7, nós vemos uma oração comunitária. Observe aí os pronomes, nós, nos, os verbos conjugados na terceira ou na primeira pessoa do plural. Então, agora a congregação, esse salmo, como o título dele diz, é um salmo que foi entregue ao mestre de canto, então era um salmo que deveria ser entoado no louvor do povo de Deus reunido para louvar a Deus. Então agora a congregação responde. E a congregação responde clamando a Deus por renovação espiritual. A congregação ali reunida para louvar a Deus, eles clamam a Deus que derrame a sua graça sobre eles. Nos primeiros versículos, o pano de fundo era o passado.
Era o que eles haviam experimentado, saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Agora, nos versos 4 a 7, o pano de fundo é o presente, é o momento agora. Assim nós devemos lidar com o passado. Olhando para o passado, nós devemos relembrar as misericórdias de Deus, recordar as misericórdias de Deus. Olhando para o presente, é hora de clamarmos a Deus por renovação espiritual e sermos renovados e vivermos de forma renovada na presença do Senhor. Os judeus, eles estavam sendo reconduzidos à sua terra. Depois de 70 anos na Babilônia, cativos, escravos na Babilônia, agora eles são reconduzidos à sua terra sob as ordens do rei Ciro, rei da Pérsia. Um ímpio, nunca se converteu, mas Deus usou Ciro para conduzir o povo de volta para Jerusalém. Como nós podemos ver lá nos livros de Esdras e Neemias. Leia depois esses livros e você verá justamente ali o que aconteceu. Eles necessitavam agora de forças vindas de Deus para não somente reconstruírem a cidade, não somente reconstruírem o templo do Senhor que estava em ruínas, eles necessitavam também serem renovados em seus corações. Eles necessitavam ser renovados em seus corações. Por isso eles clamam: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Eles sabiam que eles foram levados para a Babilônia como resultado, como escravos, como resultado do pecado deles, por terem caído em idolatria e abandonado o Senhor. Eles sabiam disso. Os 70 anos de cativeiro na Babilônia serviram para mostrar para o povo que Deus corrige aos seus filhos, Deus disciplina seus filhos, mas tem um limite. Deus também, a ira dele tem um limite, a disciplina dele tem um limite. E a própria disciplina de Deus faz parte da restauração. Nós não podemos pensar que a disciplina de Deus é uma coisa e a restauração é outra. Não, a disciplina faz parte da restauração. E Deus então traz de volta o seu povo. E este povo agora clama a Deus para fazer deles um canteiro de obras. Restaura o nosso coração, toma o nosso coração, faz o nosso coração um canteiro de obras. Renova-nos, restaura-nos. Eles clamam ao Senhor. No versículo 4, o pedido, restabelece-nos, dirigido a Deus, é o mesmo verbo restaurar, lá do verso 1. Esse verbo é muito importante nesse salmo. Ele aparece várias vezes aqui neste salmo. Porque é de Deus que vem a nossa restauração. Não somos nós que nos restauramos. A restauração é Deus quem promove em nossa vida. É Deus quem promoveria naqueles corações e iniciaria quando Ele retirasse de sobre eles a sua ira. Quando estamos sob a disciplina de Deus, nós provamos um pouco da ira de Deus. Mas nós jamais saberemos o que é suportar o peso da ira de Deus, como o Senhor Jesus suportou. Calvino, comentando este versículo, ele diz: pois tão frágeis e desvanecidos nós somos em suportar a adversidade, que tão logo Deus comece a golpear-nos com o seu dedo mínimo, já lhe rogamos com gemidos e gritos de lamentos que nos poupe. Nós não sabemos o que é suportar a aflição por causa do nosso pecado, como diz o escritor sagrado no Novo Testamento. Em nossa tribulação, em nossa luta contra o pecado, nós não sabemos o que é ir até o sangue. Porque Deus tem misericórdia de nós. Porque Ele sabe que nós não suportaríamos. Mas Cristo Jesus, suportando a ira de Deus em nosso lugar, por causa do nosso pecado, Cristo Jesus suportou e foi até o sangue
Ou seja, ele derramou o sangue dele na cruz. Nós jamais saberemos o que é isso, irmãos. Sendo disciplinados por Deus, jamais saberemos o que é sofrer até o sangue, como Jesus sofreu. Ele suportou por nós a ira de Deus. E é por isso que temos que nos aproximar dele. E como salmistas, como o salmista e o povo aqui, orando, clamou, nós também devemos clamar: restabelece-nos, ó Deus. Restabelece-nos. Os versos 5 e 6, eles são encontrados em outros salmos. Por exemplo, você pode ver no Salmo 79, verso 5, Salmo 80, verso 4. Daqui a alguns dias nós veremos o Salmo 89, verso 46. Mas todos eles ecoam o Salmo 30, versículo 5. Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo 30, versículo 5. Nós já lemos, já estudamos, já meditamos sobre ele. Mas veja só, Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus contra nós, filhos dele, não dura a vida inteira. Ela tem prazo de validade. Porque a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, recair sobre nós, recaiu sobre os ombros de Cristo. E é por isso que nós confiamos em Jesus, é por isso que nós cremos em Jesus. É por isso que nós vivemos por Jesus. E a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Por isso mesmo, irmãos, não devemos entender as palavras dos versos 5 e 6, como um questionamento de um coração revoltado com Deus. Né? Não pense, não leia o versículo 5 e 6 aqui como um questionamento, como se o salmista, ou como se os filhos de Deus ali estivessem questionando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não vai parar de castigar-nos? O Senhor não vai ter misericórdia de novo de nós? Não é um questionamento. Aqui o que nós devemos ver é um coração que anseia pela misericórdia vivificante de Deus, mais do que qualquer outro bem nessa vida. Senhor, preciso que o Senhor me renove, preciso que o Senhor me restaure. Confiado na verdade de que o Senhor já me perdoou, que o Senhor já sepultou os meus pecados, mas eu preciso agora ser renovado, eu preciso ser restaurado em meu coração. Eu estou enfraquecido, e eu preciso ser fortalecido pela tua misericórdia. A salvação, no verso 7, a qual o salmista pede, a qual eles pedem ao Senhor: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Não é a libertação do cativeiro, porque eles já haviam sido libertos do cativeiro. Eles já agora estavam em Jerusalém, já estavam na terra, de novo, na sua terra. Mas vendo tanto de coisas que tinham para fazer, eles precisavam da força de Deus, precisavam do poder de Deus, restaurando-os para que eles pudessem então executar o que tinham de fazer. Nesses 3 versos, meus irmãos, ou melhor, nesses 4 versos, nós tiramos algumas lições importantes para nós. A primeira: nós não podemos suportar o peso da ira de Deus, por isso mesmo Jesus Cristo a suportou por nós. Louve a Deus todos os dias da sua vida por Jesus. Bendiga ao nome de Cristo. Adore o Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus. Não troque Jesus por nada e por ninguém, porque Ele suportou a ira de Deus por você. A ira de Deus que deveria recair nos teus ombros, nos meus ombros, recaíram sobre Jesus. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Já dizia o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E ali
A enfermidade ali é o nosso pecado, ele tomou sobre si, levou sobre si, suportou a ira que nós deveríamos suportar. Outra verdade que esses versos nos mostram é que a restauração e renovação que nós precisamos é, na verdade, vivificação. Não se trata como se fosse uma vitamina que fortalece, não é isso. Nós precisamos ser vivificados. O homem natural, o homem antes da sua conversão, ele é morto, ele está morto espiritualmente, ele precisa ser vivificado, mas essa vivificação também deve acontecer em nossa vida, mesmo após a nossa conversão. Nós devemos clamar a Deus: vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos. Encha o meu coração de alegria, de vida. Eu preciso que o Senhor faça isso, porque eu não consigo, os meus recursos não dão conta de fazer isso. Aliás, nada neste mundo pode vivificar o nosso coração, a não ser o poder de Deus. Essa vivificação, ela não é conseguida por mudanças exteriores, por mudanças comportamentais. Você já viu alguém dizer assim, você pregando o evangelho para a pessoa diz assim: não, quando eu deixar o cigarro, quando eu deixar a bebida, quando eu pôr a minha vida em ordem, aí eu vou seguir Jesus. Você já viu pessoas dizendo assim? Acontece que essa pessoa nunca vai conseguir. E mesmo se ela conseguisse, ela ainda necessitaria ser transformada por Jesus. Porque não há obra nossa que possa nos transformar. Por isso que não há educação eficaz quando o coração da criança ou do aluno não for tocado. A transformação, a vivificação é algo que acontece em nosso interior, em nosso coração, é de dentro para fora. Para vencermos pecados que sempre recorrem em nossa vida, sempre acontecem na nossa vida, nós precisamos de transformação, de vivificação de dentro para fora, não é de mudanças exteriores. Não é só mudanças de hábitos, é mudança na mentalidade. Quando nós lemos há pouco em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que haja uma renovação na vossa mente, na nossa mente. E que nós não nos conformemos com o mundo, nós não tomemos a forma do mundo. Porque assim nós experimentaremos, havendo essa renovação na nossa mente, na nossa forma de pensar. O nome disso lá no grego é metanoia, de onde vem a nossa palavra conversão, arrependimento. Não haverá mudança real na sua vida, na minha vida, se não houver essa mudança em nosso coração, no nosso ser. E quando falamos aqui de coração, estamos falando de nós mesmos, da nossa pessoa. Não se trata da sede das emoções da nossa alma, não. A Bíblia mostra que o coração do homem é o próprio homem. Lá em Provérbios 27, acho que versículo 19 diz, como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração do homem ao homem. É mudança no coração. A transformação tem que vir aqui de dentro. Mas há uma verdade importante sobre isso, aqui no texto. Nós precisamos entender que Deus nos restaura no lugar onde fracassamos. Deus nos restaura o nosso coração, e para isso Ele nos leva novamente naquele lugar, naquela situação onde fracassamos.
Israel havia pecado contra Deus na sua terra, havia trocado Deus por ídolos ali na sua terra. Foi disciplinado, levado para a Babilônia, mas Deus depois traz Israel de volta e restaura Israel ali, na sua terra novamente. Se o seu casamento está destruído, não é buscando uma outra pessoa que você vai reconstruir a sua vida. Você tem de fazer de tudo para voltar com seu cônjuge, pedir perdão, restaurar-se com ele, se for possível. Eu sei que às vezes é impossível. Já casou, já está com outra pessoa, não tem como, aí não. Mas se houve, por exemplo, uma desavença entre você e outra pessoa, não adianta fugir dessa pessoa, evitar essa pessoa, você tem de ir até essa pessoa, porque é ali onde você falhou, é ali que Deus vai restaurar você. Foi assim que ele fez com Israel, é assim que ele fará conosco. Apocalipse 2,5 fala: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Deus vai nos restaurar onde nós fracassamos. E onde você fracassou, seja qual tenha sido o seu fracasso, onde você fracassou, é ali que Deus vai restaurar você. É ali que Deus vai levantar você. Dar mais um exemplo. A pessoa muda de igreja, sai brigada. Briga lá na igreja e sai procurando outra igreja. Geralmente quando acontece de uma pessoa vir assim, me procurando, eu peço: vá lá, acerte com a sua igreja, peça perdão para quem você tem de pedir, perdoe quem você tiver que perdoar, aí você vem. Por que isso, meus irmãos? Por que isso? Porque nós precisamos voltar onde nós caímos, para vermos ali, aprendermos lições importantes, para não mais cairmos ali. Porque onde nós caímos, ali Deus tinha um plano para nós, do qual nós fugimos, do qual nós desviamos e caímos em pecado, e não seguimos os propósitos de Deus. Por isso mesmo Ele nos leva ali de volta, e ali Ele nos restaura. Portanto, se você está clamando por restauração de Deus na sua vida, você sabe para onde você tem que ir agora. Onde você tem que ir e começar de novo. E começar de novo. E começar de novo. Não evitando a situação, mas enfrentando a situação. Israel, os judeus foram restaurados em Jerusalém. Onde eles fracassaram, eles foram restaurados. Outra verdade que vemos nesse texto é que ao tratar o nosso coração pecaminoso, Deus faz uma ferida que só Ele pode curar. Nas palavras de Elifaz a Jó, lá em Jó capítulo 5, verso 18, Elifaz diz algo verdadeiro, algo muito importante. Porque Deus faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. A ferida que Deus fizer em você, a ferida que Deus fizer em mim, Ele vai curar. Dizem, não sei se isso é verdade, eu creio que sim, faz sentido. Pastor de ovelhas, quando ele tem uma ovelha muito rebelde, uma ovelha muito teimosa, muito agressiva, que não aceita ali o cuidado dele e o convívio com outras ovelhas, ele quebra uma das pernas dela. Propositalmente, ele pega um pedaço de pau e quebra a perna dela. Aquela ovelha brava, nervosa, para andar agora, ela não consegue. Ela precisa que alguém a carregue. E quem vai carregá-la? Pastor.
Ele vai carregá-la, vai levá-la para um lado, vai levá-la para outra, vai colocar remédio, um emplasto, vai enfaixar ali a perna dela, vai imobilizar e vai cuidar dela. E nesse cuidado, a ovelha vai abrandando a sua natureza, vai amansando. Às vezes Deus faz isso conosco, irmãos. Ele nos quebra, Ele nos faz feridas, Ele nos quebra. Mas Ele não deixa de cuidar de nós. Ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando e conduzindo-nos. E que bom será se abrandarmos o nosso espírito na presença dEle e acalmarmos o nosso coração. E falando em acalmar o coração, vamos agora para o versículo 8 a 13, que nos mostram que, começando de novo, além de recordar as misericórdias de Deus, além de clamar pela renovação espiritual, você também precisa caminhar na presença de Deus. Caminhar, viver na presença de Deus. Verso 8 a 13, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em sua terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Depois de uma declaração de fé coletiva, como nós vimos nos versos 4 a 7, agora novamente há uma outra afirmação de fé individual. O salmista, no verso 8, ele declara de forma humilde o seguinte: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Para escutar o que Deus tem a dizer, nós temos que nos acalmar, nos aquietar na presença do Senhor. Essa é a atitude de um coração que foi favorecido pelo amor de Deus e que viu a sua culpa sendo removida e sepultada. Que experimentou a vivificação espiritual, Deus vivificando este coração. Agora, este coração que experimentou tudo isso, ele não tem outra atitude senão dizer para Deus: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Eu escutarei o que o Senhor tem a dizer. Eu prestarei atenção ao que o Senhor vai dizer. Eu não deixarei os meus ouvidos, eu não deixarei a minha atenção fugir das tuas palavras. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu escutarei, porque eu sei que o Senhor falará de paz aos seus santos. Porque aqui Deus já havia restaurado o povo. A época da disciplina havia passado. Agora era momento de paz. Agora era momento de estar reconciliado com Deus. Nas palavras de Romanos 5, 1 e 10. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Não há mais guerra entre nós. Eu não fujo mais de Deus, pelo contrário, agora renovado, restaurado por Deus, eu me assento aos pés dele e ouço o que ele tem a dizer atentamente. Eu ouço o que Deus tem a me dizer e eu quero ouvir. Essa aquietação que Deus gera no coração da pessoa traz segurança e tranquilidade ao servo dele. E meus irmãos, nós temos vivido dias tão inquietos, dias tão agitados, e a gente não tem parado mais para ouvir o que Deus tem para dizer. Nós não mais nos aquietamos na presença de Deus para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E quanto nós perdemos por causa da nossa agitação,
por não nos aquietarmos aos pés de Deus. Mas observe que no final do verso 8, há uma advertência. Deus falará, eu ouvirei, e eu sei que Ele falará de paz ao seu povo. Mas aí há uma advertência, e que jamais caiam em insensatez. Essa tradução dessa parte final, ela é bem difícil, né? Ela traz uma certa dificuldade para os exegetas, né? Para os expositores da Bíblia, porque é possível ver aqui como Calvino, ele traduz da seguinte forma: para que não voltem à loucura. Outros traduzem de forma diferente. Mas essa tradução, do jeito que está aqui, ela é a mais correta, ela é a mais preferível, porque de fato há aqui uma advertência. Eu digo, Senhor, eu vou escutar o que o Senhor tem a dizer. Eu quero escutar o que o Senhor tem a dizer, porque eu sei que o Senhor falará de paz ao meu coração. E eu tenho que o tempo todo me lembrar de uma verdade. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Não é porque eu estou tendo uma atitude humilde na presença de Deus, decidida de ouvir a voz de Deus, que quer dizer que eu esteja firme. Porque a minha firmeza não está em mim, a minha firmeza é Deus quem me firma na presença dEle. E eu tenho de confiar em Deus, porque se eu não fizer isso, mesmo tendo toda a disposição de ouvir a Deus, eu posso cair no pecado. Mesmo quando eu digo, eu vou ouvir a Deus, eu quero andar na presença de Deus, se eu em algum momento confiar mais em mim do que em Deus, eu estarei preparando o caminho para cair no pecado. E que jamais caiam em insensatez. Fiquemos atentos. Até mesmo quando o nosso coração expressa com a maior sinceridade, até mesmo quando o nosso coração deseja com todas as suas forças ouvir a Deus, nós devemos tomar cuidado, porque o pecado é latente em nossa vida, é latente em nosso coração. E o pecado, se nós não tomarmos cuidado, cairemos em insensatez. Por isso que nós cantamos há pouco, a nossa segurança está em Jesus e não em nós. A nossa segurança não está nas circunstâncias. As circunstâncias agora estão tranquilas, eu estou bem. A minha segurança não está nisso, a nossa segurança tem que estar em Deus. E cuide do seu coração, meu irmão, minha irmã, porque mesmo você tendo disposição, mesmo você tendo desejo de ouvir a voz de Deus, o seu coração é traiçoeiro. E você pode cair em insensatez. Loucura, como disse Calvino, loucura. Isso acontece com todos nós, irmãos. Já não aconteceu com você? Levantar de manhã dizendo, Senhor, hoje para a glória do Senhor eu vou viver um dia de vitórias. Eu quero vencer cada pecado, cada tentação. E eu quero glorificar o Senhor em cada respirar que eu der, em cada pensamento que eu tiver. Não deu 15 minutos depois, você já cometeu 3, 4 pecados. Não aconteceu isso? Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus. E o tempo todo temos que ouvir o que Deus tem para nos dizer. Próxima está a sua salvação dos que o temem. A salvação de Deus não é distribuída para qualquer um, não. É para quem teme a Deus. Esse evangelho que tem sido pregado aí fora, desse Deus que aceita todo mundo, vem todo mundo e do jeito que você estiver, e Deus vai te amar do jeito que você é. Um evangelho que não fala de renúncia, um evangelho que não fala de abandono do pecado, de arrependimento. Não é o evangelho das Escrituras, porque o evangelho das Escrituras nos mostra que a salvação do Senhor é para os que o temem, os que o respeitam.
respeitam, os que o adoram, os que temem na presença dele, temem mesmo. Porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. A graça de Deus não é distribuída para ser enlameada no pecado de qualquer jeito. Aquele que é salvo em Cristo Jesus tem a consciência de que precisa andar em santidade, andar na presença de Deus, para que a glória assista em nossa terra, a glória de Deus seja visível em nosso meio. Somente escutando isto, e atentando e obedecendo ao que Deus diz em sua palavra, é que os santos, que por ele foram vivificados, jamais cairão em insensatez. A glória de Deus assistirá ao seu povo. Ou seja, ele permanecerá no meio de nós. A glória de Deus nos dias do tabernáculo, nos dias de Moisés, estava sobre o tabernáculo. Êxodo 40, 34 a 38. Nos dias de Salomão, ela encheu o templo do Senhor, quando a arca da aliança foi trazida ali de volta. 1 Reis 8, 11. Nos dias do profeta Ageu, Deus prometera encher o templo com a sua glória. Ageu capítulo 2, verso 7. Mas foi em Jesus Cristo que João diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tudo o que havia acontecido no Antigo Testamento em relação à glória de Deus, apontava para a glória de Deus na pessoa de Jesus, o Deus glorioso encarnado, que veio nos salvar. E hoje andamos com Ele, estamos na presença dEle. No verso 10, por meio de uma linda poesia, ele reforça ainda mais o que já foi dito lá no verso 9. É na pessoa de Cristo que encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Ninguém mais além de Cristo tem o poder de fazer com que a graça, a misericórdia de Deus e a verdade, a firmeza, Deus é firme, Deus não se abala, a palavra dele é firme, é verdadeira, aconteça o que acontecer, ela não muda. É na pessoa de Jesus que a justiça de Deus e a paz atuam em perfeita harmonia. Essas 4 bênçãos são aspectos, a graça, a verdade, a justiça e a paz, são aspectos do reino de Deus. São aspectos essenciais do reino de Deus. E tudo isso é visto na pessoa de Jesus. No mesmo sentido, segue então o versículo 11, mostrando para nós que os céus e a terra se encontraram. Quando? Quando Cristo desceu. Cristo desceu e trouxe-nos a justiça. A justiça baixou o seu olhar sobre a terra. Fomos revestidos com a justiça de Deus em Cristo Jesus. E a terra brota a verdade. Quando Cristo veio e nos revestiu, agora nós vivemos e florescemos na verdade. A terra e o céu se encontrando. Deus e o pecador se reconciliando em Cristo Jesus. Que poesia linda este salmo. No verso 12, descreve os resultados da bênção de Deus sobre o seu povo. É dele, é de Deus que vem todas as bênçãos e dádivas de que o seu povo necessita para viver. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Tudo que temos, tudo que somos é de Deus. Não há nada nosso. Somos apenas mordomos, cuidando daquilo que é de Deus. Mas Deus não nos deixa faltar absolutamente nada do que necessitamos.
Se está faltando algo para nós, é porque nós não soubemos administrar o que Deus nos deu. Mas não porque Deus errou na conta, Ele mandou na conta certa. Nós é que erramos. Nós é que erramos. Deus é quem nos abençoa. E o verso 13 nos mostra que, aqui numa poesia, a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Nós sempre pensamos na justiça como algo que acontece depois, depois de um evento. Por exemplo, uma pessoa foi vítima de um crime, então ela é justiçada, a justiça é feita por ela. A justiça vem depois de algo, Mas aqui não, aqui o salmista coloca a justiça indo à frente de Deus, mas ao mesmo tempo que a justiça, como se fosse uma pessoa, a justiça indo à frente de Deus, Deus caminhando e a justiça à frente dele, ao mesmo tempo essa justiça também está atrás de Deus, transformando as pegadas de Deus em caminhos para os seus filhos andar. Obviamente aqui é uma linguagem poética. A justiça não é uma pessoa. A justiça é um atributo de Deus. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: todas as obras de Deus, do começo ao fim, são justas. E se eu seguir este Deus justo, eu andarei em justiça. Eu serei feliz, serei abençoado. A justiça de Deus me cercará por todos os lados. Justo é o Senhor em seus caminhos, benigno em todas as suas obras, diz o nosso hino. Por isso que além de recordar as misericórdias de Deus, que me perdoaram dos meus pecados, além de clamar a Deus por renovação espiritual, eu também preciso caminhar na presença de Deus. Eu preciso andar com esse Deus, em quem a graça e a justiça, a verdade e a paz se equilibram perfeitamente. Eu preciso andar na presença desse Deus que transforma vales escuros e tortuosos, terrenos pedregosos, escorregadios, em terreno firme, em caminho firme para eu andar. Eu preciso andar na presença de Deus. Quando Deus chama Abraão, Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Por isso que a fé cristã é chamada lá em Atos dos Apóstolos de o caminho. O caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você caminhar por este caminho que é Jesus, andar na presença dele, você viverá na verdade e vivendo assim você terá vida verdadeira. Será vivificado. Um coração que se aquieta diante da palavra de Deus, como vemos no verso 8, desfruta da paz que só Deus pode dar e da paz que Deus comunica a ele. Aquietar-se diante da palavra de Deus é reconhecer que não há sabedoria neste mundo que se equipare à sabedoria de Deus. Ou como nas palavras do apóstolo Pedro a Jesus, quando Jesus falou: está todo mundo indo embora, quer ir embora também? Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quem mais tem as palavras da vida eterna? Para onde nós vamos? Quem se aquieta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, tem que ter a consciência, tem que saber que não existe outra verdade, porque toda verdade que existe coincide com a palavra de Deus. E não há nenhuma verdade que se estabeleça fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, como disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Por isso que cada domingo que você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, a cada reunião que você vem para ouvir a palavra de Deus, você tem que ter a consciência de que você não veio aqui para ouvir um pregador, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não veio aqui para ouvir o pastor Olivar ou o pastor fulano de tal, você veio para ouvir a palavra de Deus, porque se você não vier com esse intuito, você não ouvirá o que Deus tem para lhe dizer, você não andará na presença de Deus. Cada vez que você abrir este livro santo para ler, você tem de entender que é Deus falando ao seu coração, é a boca do Senhor falando ao seu coração. Deus não atende oração daqueles que não o obedecem e não o temem. Mas aqueles que andam com temor em sua presença, nunca lhes faltará o socorro e a sua assistência cheia de glória. Deus estará sempre ali assistindo os seus filhos com a sua glória, como nós vemos no verso 9. Para nós é impossível equilibrarmos a graça com a verdade. Ou nós somos frouxos e permissivos em nosso conceito de graça, ou rígidos e intransigentes em relação à verdade. Ou somos moralistas ou vingativos em relação à justiça, ou somos omissos diante do erro, só porque nós não queremos o desconforto de alguém contra nós. Só porque nós não queremos ser contrariados. Mas em Cristo não. Em Cristo, nele tudo se relaciona em perfeita harmonia. Em Cristo, a graça e a verdade não se obliteram, não se ocultam e nem se anulam. Em Cristo, a justiça não é sacrificada pela paz, e nem a paz é destruída quando a justiça é aplicada. Por isso mesmo, nós devemos seguir a Cristo, pois Ele sabe como apacentar o nosso coração. Quando Deus encontra o pecador e o transforma num justo, também o faz andar no caminho da justiça, seguindo os seus passos. Concluindo, irmãos, recomeçar é difícil. Começar de novo, começar tudo de novo, dá trabalho. Às vezes desanima, mas não tem outra saída para nós. Porque é crucial para o crente começar onde ele caiu. Começar de novo. Levantar, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. É crucial. Tal como disse o escritor sagrado em Hebreus capítulo 10, verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Começar de novo não é retroceder. Vai ser um retrocesso, pastor, tem que começar tudo de novo, isso é um retrocesso. Não é retrocesso. Na caminhada cristã, o recomeçar é tão importante quanto o começar. O recomeçar depois de um erro é tão importante quanto o começar na conversão. Começar de novo não é retroceder, mas sim retomar de onde paramos em nossa caminhada com Deus quando caímos no pecado. O crente é reconhecido por sua perseverança não somente quando não cai no pecado, mas quando ele retorna aos caminhos de Deus e persiste na caminhada com Cristo, quando um dia ele caiu. O crente, ele é visto não só por evitar o pecado, o crente também é visto quando ele se levanta após pecar e continua na caminhada com Deus. De onde for preciso, recomece, meu irmão. De onde for preciso, recomece, minha irmã. Porque a vida cristã, repetindo aqui novamente as palavras
do pregador escocês George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Que Deus nos abençoe, para a glória dele. Amém.